Cultura, um conceito antropológico, é uma das principais obras de Roque de Barros Laraia, um renomado antropólogo brasileiro formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, nascido em 1932. O livro é uma introdução simples e didática ao conceito antropológico de cultura. E, para fazer essa introdução, ele divide a obra em duas partes. Na primeira delas, desenvolve o conceito de cultura a partir do pensamento iluminista até os autores modernos. Na segunda parte, demonstra como a cultura influencia no comportamento social e diversifica a humanidade. Primeira parte. Da natureza da cultura, ou da natureza à cultura. A conciliação da unidade biológica com a diversidade cultural da espécie humana. Esse é o dilema que o autor nos traz logo no começo da obra. Se somos humanos, e somos uma única raça, de onde vêm tantas diferenças? Como explicar essas diferenças? Bom, certamente não vamos explicar através de explicações somatológicas e mesológicas, dentre elas o determinismo biológico e o determinismo geográfico. O primeiro é a teoria que consiste em provar que o comportamento cultural vem de características genéticas, o que não é verdade, porque a diversidade cultural, o comportamento cultural, ele vem de um processo de endoculturação, de um processo de aprendizado, e ele também está relacionado ao contexto histórico-cultural de cada grupo. O determinismo geográfico, ele é a teoria que tenta provar que as diferenças do ambiente físico vão condicionar a diversidade cultural. E sim, elas influenciam até certo ponto, mas condicionar não. Porque existe uma variabilidade muito grande de culturas em lugares com circunstâncias geográficas semelhantes. Por exemplo, o autor nos cita os lapões e os esquimós, os índios Pueblo e Navarro, e os xinguanos e os caiado. Agora, o autor vai traçar um antecedente histórico da cultura. Para isso, ele nos traz o seu criador, Edward Taylor, o homem que definiu o conceito a respeito da cultura, um homem que definiu o que é cultura. Bom, Taylor, ele deu nome aos bois, certamente. Mas a ideia, ela já vinha crescendo na humanidade, desde tempos distantes até, como por exemplo, os autores iluministas. Tanto John Locke, como Jacques Turgot, quanto Rousseau, foram pensadores que pensaram a cultura sem saberem que estavam pensando a cultura. Pós Edward Tyler, também tiveram muitos autores que tinham suas divergências a respeito do que é a cultura. Tyler, ele via a cultura como um ramo das ciências naturais, algo que ocorre através de um evolucionismo linear, ou seja, ela se desenvolve de maneira uniforme em todas as sociedades, o que abre margem para dizer que se uma sociedade ainda não chegou em determinado patamar do desenvolvimento da cultura, ela é uma sociedade atrasada, o que não é verdade. Franz Boas, por outro lado, ele era crítico ao evolucionismo. Ele gostava de pensar através da perspectiva de um particularismo histórico, ou seja, ele atribuía às investigações históricas o papel fundamental no estudo da origem dos traços culturais e na interpretação desses em determinado contexto sociocultural. Além disso, ele pensava no evolucionismo a partir de uma perspectiva multilinear, ou seja, os caminhos trilhados por cada cultura estão em função dos diferentes eventos históricos que essa cultura enfrentou. Outro autor que ele cita é o Alfred Kroeber. Kroeber, ele vem com a clássica frase: o homem é diferente dos animais graças à cultura. Essa é uma ideia muito presente no campo da antropologia no geral. Além disso, ele nos diz que o processo do desenvolvimento do ser humano é um processo acumulativo, ou seja, cada experiência de um indivíduo é transmitida através da comunicação. Outro ponto interessantíssimo do Kroeber é que ele diz que o homem é um ser predominantemente cultural. Tanto que ele diz que ao desenvolver a cultura, a gente perdeu um pouco das capacidades inatas e instintivas dos animais. O autor ele cita a obra Superorgânico do Kroeber,
que é a obra onde ele vai abordar de forma mais detalhada todos esses conceitos. Ideias sobre a origem da cultura. Nessa altura do livro, o autor nos traz alguns pensadores e como cada um deles enxergava a origem da cultura. Levi Strauss pensava que a cultura surgiu no momento que o homem inventou a primeira regra, a primeira norma. Leslie White pensava que a cultura surgiu no momento que o cérebro passou a gerar símbolos. Kroeber, citado anteriormente, dizia que a cultura surgiu por um ponto crítico, um salto quantitativo na filogenia dos primatas, o que hoje em dia pode ser visto como uma impossibilidade científica, porque a natureza não age por saltos. E Clifford Geertz, que pensou o crescimento do córtex humano como algo posterior ao início da cultura. E a partir daí, a cultura e o cérebro humano passou a se desenvolver de forma simultânea. Teorias modernas sobre a cultura. Para falar sobre as teorias modernas da cultura, o autor utiliza completamente do esquema de Roger Kissing, que esquematiza a cultura através de tipos teóricos, entre as teorias neoevolucionistas, que pensam a cultura como um sistema adaptativo, e as teorias idealistas, que pensam a cultura como um sistema cognitivo, estrutural ou simbólico. Segunda parte. Como opera a cultura? Aqui o autor nos traz pontos interessantíssimos, como a forma que a cultura condiciona a visão do mundo do homem, trazendo pontos como o etnocentrismo e a dicotomia nós e os outros, que nos faz pensar a cultura dos outros como inferior a nós, exacerbando o nosso senso cultural a respeito da nossa própria sociedade. Outro ponto interessante é a interferência da cultura no plano biológico, trazendo pontos como a cura de doenças, simplesmente pela fé na eficácia. Loucura, né? Além disso, o autor ele mostra como a cultura influencia os indivíduos de forma diferente em cada sociedade, ou dentro da própria sociedade. Até porque nenhum membro da cultura participa de todos os aspectos dela. Isso é impossível. E o sistema de socialização, ou endoculturação, ele não pode, ele nunca é idealmente perfeito. Até porque isso seria uma cena, um cenário utópico, de certa forma. Né? Até por falhas no próprio sistema de educação, é impossível que um sistema de endoculturação seja perfeito. A cultura ela tem uma lógica própria. Nesse ponto, o autor ele frisa muito fortemente a sua opinião a respeito de atribuir a sua própria lógica na cultura alheia e como isso é um ato falho. Porque se a cultura ela tem uma lógica própria, significa que você só pode explicá-la através de uma análise dentro do seu próprio sistema cultural e não de um sistema exterior, porque assim você vai cair nas armadilhas do etnocentrismo. Entre aspas, talvez seja mais fácil para o leitor entender a lógica e a coerência de um sistema cultural tratando-o como a forma de classificação. Muito do que supomos ser uma ordem inerente da natureza não passa, na verdade, de uma ordenação que é fruto de um processo cultural, mas que nada tem a ver com a ordem objetiva. Em outras palavras, se você desconhece uma cultura, você vai pensar que ela é desorganizada, mas dentro desse caos existe uma ordem, e cada cultura tem seu próprio sistema de classificação do mundo natural. Cada cultura possui sua própria ordem. O último ponto que o autor vai nos trazer na sua obra é sobre o dinamismo da cultura. A cultura ela não é estática, a cultura é dinâmica. E existem dois tipos de mudança cultural: a mudança interna e a mudança externa. A mudança interna ela é resultado da dinâmica do próprio sistema cultural, que muda, e é uma mudança lenta. Já a mudança externa é uma mudança onde há interferência externa, interferência de um sistema cultural distinto, ou até mesmo imposição de um sistema cultural distinto, acelerando a mudança. A mudança ela não ocorre de forma tranquila na sociedade, porque qualquer abalo dentro de uma ordem social ele pode gerar conflitos. Em cada momento, as sociedades humanas são palco do embate entre as tendências conservadoras e inovadoras. Isso diz muito sobre a nossa sociedade.
Bom, chegamos ao fim da obra. E com isso há algumas conclusões a ser tiradas. A primeira delas, é que o livro é tão didático quanto promete. Ele pontua muito bem e de forma muito simples os momentos históricos a respeito do conceito da cultura, de forma epistemológica, mas não tão academicista, fazendo com que seja possível até encontrar o, a interpretação que mais se encaixa com os seus ideais. É possível traçar diversos paralelos entre a cultura e outros ramos das ciências humanas, como por exemplo a sociologia. Sobre, por exemplo, a questão do etnocentrismo, a questão de como a imposição de uma cultura sobre a outra e da supervalorização da sua própria cultura pode provocar diversos tipos de abalos na sociedade e diversos conflitos entre diferentes classes e diferentes localizações geográficas, diferentes países, diferentes sociedades no geral. Bom, essa foi uma resenha e um resumo da obra Um Conceito Antropológico, de Roque de Barros Laraia.